Você sabe quais são as funções da sinapse do nosso corpo e quais são seus dois tipos? Para entender sobre isso e muito mais, me acompanhe até o final do vídeo. Então fala galera do Cafizio TV, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui do nosso canal. Me chamo Rico Torres, sou aluno de Fisioterapia do 4º período e hoje, para darmos continuidade ao nosso módulo de Fisiologia Humana, vamos falar um pouco mais sobre sinapse elétrica e química. Nas aulas passadas, nós viemos debatendo bastante sobre a transmissão do impulso nervoso no nosso corpo. E hoje, para especificarmos um pouco mais como existe essa comunicação entre os neurônios, vamos abordar o tema da sinapse. Por definição, nomeia-se sinapse a transmissão de informações entre neurônios ou entre neurônios e células efetoras. Estas podem ser, por exemplo, células glandulares, o que dá origem ao termo junção neuroglandular. Porém, também é possível existir comunicação entre neurônios e células musculares, as fibras musculares, o que se dá por nome de junção neuromuscular. Porém, na aula de hoje, nós vamos nos referir especificamente à comunicação entre neurônios, e estas podem ser de dois tipos. Vamos iniciar falando sobre as sinapses elétricas. Elas conduzem a eletricidade de uma célula para outra e elas contam como principal característica a presença de junções do tipo gap. Essas junções comunicantes elas permitem um contato direto entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico e também permitem uma condução bidirecional, o que quer dizer que a transmissão do impulso nervoso pode fluir tanto do neurônio 1 para o neurônio 2 quanto do neurônio 2 para o neurônio 1. Ficou difícil de entender? Não se preocupe, a gente já vai falar mais sobre isso. Bom, agora falando sobre a sinapse química, ela é o tipo mais prevalente que ocorre no sistema nervoso central e ela é, de certa maneira, indireta, porque não existe um contato direto entre o neurônio pré-sináptico e pós-sináptico. Nós vamos ver que existe uma fenda sináptica que dividem e separam esses neurônios. E para isso, é necessário que existam substâncias que desencadeiem respostas no próximo neurônio, e estas recebem por nome neurotransmissores, como já vimos em aulas anteriores, que são substâncias que, ao se acoplarem nos seus receptores específicos, são capazes de gerar uma resposta. Existe uma grande variedade de neurotransmissores, que podem ser do tipo acetilcolina, norepinefrina, epinefrina, histamina, GABA, glicina, serotonina e glutamato. A sinapse química, diferentemente da sinapse elétrica, ela possui uma condução unidirecional, pois é bem definido aqueles que são os neurônios pré-sináptico e pós-sináptico, não podendo haver uma transmissão do potencial de ação de maneira inversa. Já que tocamos nesse assunto, para dar continuidade à nossa aula, vamos observar como se dá a propagação do potencial de ação nesses dois tipos de sinapse, observando primeiro o que ocorre na sinapse elétrica. Observando esta imagem, nós temos aqui o neurônio 1 e o neurônio 2, e a principal característica, como foi dito, da sinapse elétrica é a presença da junção comunicante, que permite esse contato direto entre o neurônio 1 e 2. Então, uma vez que existe a propagação do potencial de ação através do neurônio 1, existe um influxo de cálcio para o meio intracelular. Ao se aproximar do terminal axonal e uma vez que o neurônio 2 está em repouso, ou seja, o seu meio interno está mais negativo, devido ao gradiente de concentração, as cargas positivas conseguem passar através dessas proteínas comunicantes, desses canais, né, nessa junção comunicante para o neurônio 2 e desta forma ela transmite o potencial de ação, em que o neurônio 1 retornará para o seu repouso, enquanto o neurônio 2 irá despolarizar devido a essa transmissão das cargas de maneira direta. Lembrando que este tipo de sinapse ela pode ocorrer de duas formas, ou seja, ela é bidirecional. Então, uma vez que o neurônio 1 está em repouso e o neurônio 2 tem esse potencial de ação transmitido através dele até seu terminal axonal, é possível que haja essa comunicação, essa transmissão do neurônio 2 para o neurônio 1.
A principal vantagem da sinapse elétrica é que, devido à presença da junção comunicante, que permite um contato direto entre esses neurônios, ela garante uma transmissão quase que instantânea do neurônio 1 para o neurônio 2. E tendo em vista que existe uma rede de neurônios ali, uma vez que um neurônio ele é despolarizado e transmite seu potencial de ação para células vizinhas, ela permite uma sincronização da ação desses neurônios, ou seja, uma coordenação, de maneira que eles possam atuar conjuntamente. Essa transmissão é tão rápida que ela pode ocorrer em períodos de até 1 milissegundo. É muito rápido. Agora, falando sobre a propagação do potencial de ação na sinapse química, nós vamos dividi-lo através de 6 etapas para facilitar a didática. Primeiramente, existe a propagação do potencial de ação através do neurônio pré-sináptico. Uma vez que esse potencial de ação ele se aproxima do terminal axonal, existe uma concentração de canais dependentes de voltagem para o íon cálcio ali nessa região. Uma vez que ocorre a alteração nas cargas do meio intracelular e extracelular, o íon cálcio penetra para o meio intracelular e ele promove um efeito sobre as proteínas que existem ali nesse terminal. Essas proteínas, elas influenciam diretamente o comportamento das vesículas sinápticas, aquelas que nós comentamos no início da aula, que armazenam os neurotransmissores. Elas induzem essas vesículas sinápticas a se aproximar do botão sináptico, que já é ali o final do terminal axonal. Chegando nessa região, existe uma exocitose, ou seja, uma fusão das membranas, uma vez que a bicamada fosfolipídica que envolve a vesícula sináptica, ela se junta à membrana plasmática do neurônio. Uma vez que esses neurotransmissores são liberados ali na fenda sináptica, eles estão livres para se acoplar a receptores de membrana no neurônio pós-sináptico. Esses receptores podem ser dois tipos, sejam eles ionotrópicos ou metabotrópicos, mas nós não vamos nos aprofundar nisso na aula de hoje. Após o acoplamento do neurotransmissor com seus receptores específicos, eles desencadeiam respostas no neurônio pós-sináptico e assim são capazes de dar continuidade à transmissão do potencial de ação, podendo gerar um PEPS, como nós estamos observando aqui, em que existe uma excitação no neurônio pós-sináptico, ou em outro caso um PIPS, uma inibição no neurônio pós-sináptico. Isso tudo se relaciona com a aula de potencial graduado, que nós já vimos aqui, tá bom? E por último, é importante salientar a presença de enzimas que estão ali presentes na fenda sináptica, para evitar que um novo potencial de ação seja propagado de maneira indesejada. Então, uma vez que ocorre o acoplamento, existe um excedente de neurotransmissores nessa região, ou até mesmo fazendo com que elas sejam recapturadas para o terminal axonal e sejam novamente envoltas pela vesícula sináptica. Bom, gente, assim finalizamos mais uma aula aqui do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado, então peço que deixem o seu like aí, se inscrevam no nosso canal, encaminhem esse vídeo para aquele seu amigo que está com dificuldade na matéria de fisiologia, ou aquele seu amigo que está querendo revisar, já que é um assunto muito importante para toda a vida acadêmica do discente, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato conosco, podem entrar em contato com o meu Instagram pessoal também, ricotorres02. E é isso. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.